Pessoal, esse momento é o momento que vocês estavam esperando para fazer esse curso. Vamos conhecer os nossos protagonistas do microagulhamento, a nossa linha de Skin Booster. Ele vem em duas versões, o Skin Booster efeito preenchedor like Radiance Repair e o efeito lifting. Vamos entender quais são os ativos que vêm em cada uma dessas versões e saber como que eles vão resultar no sucesso do seu tratamento. O nosso primeiro protagonista, Skin Booster efeito lifting, ele promete fazer na sua pele um efeito incrível de tônus facial e suavização da superfície. Ele contém ácido hialurônico, o ácido alfa-lipoico, silício e procaína. Cada um desses ativos a gente vai falar agora para você entender como que eles vão agir individualmente no seu paciente. O ácido alfa-lipoico ele vai agir como um antioxidante, um anti-inflamatório. O silício ele vai ajudar na formação de colágeno da pele. O ácido hialurônico atuando como hidratante e melhorando a elasticidade do tecido. E a procaína é o nosso anestésico para fazer a analgesia durante o procedimento. O ácido alfa-lipoico em si ele tem várias características muito interessantes para a gente poder administrar como ativo. Primeiro, que ele ajuda outros antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E, a aumentarem o tempo de vida, fazendo com que esses antioxidantes sejam mais eficientes e dando assim às células da pele uma proteção a mais. Além disso, a eficiência da maioria dos antioxidantes para eliminar a inflamação é diretamente proporcional à capacidade de combater os radicais livres. E o ácido alfa-lipoico ele tem maior poder de permanência no sistema do que os outros antioxidantes. Ele evita também que as células produzam elementos químicos pró-inflamatórios provocados pelos radicais livres que danificam as células e aceleram o processo do envelhecimento. E ele aciona a produção de enzimas que efetivamente digerem somente o colágeno já danificado, resultando na eliminação e o apagamento de rugas e cicatrizes faciais. Por isso que a gente coloca ele aqui também para amenizar essa manifestação do envelhecimento. Ele se destaca dos demais por evitar que o açúcar se fixe na proteína da pele, que é o processo de glicação, o que faz com que a proteína estabeleça uma ligação cruzada e enrijeça. O resultado disso é uma pele sem flexibilidade, por isso que a gente fala que o açúcar ele ajuda no processo do envelhecimento. Tá? O ácido alfa-lipoico ele pode até reverter o processo de glicação que já ocorreu, aplicando sobre a pele ou até fazendo o processo de ingerir. No caso, a gente faz o processo de aplicação tópica e esse resultado dele é incrível. Devido a esses poderes anti-inflamatórios dele também, ele reduz o inchaço no rosto, especialmente na área dos olhos, uma vez que o inchaço é causado pela inflamação. Então esse efeito anti-inflamatório dele, ele não impede com que haja resposta imunológica, mas que isso não seja de forma exacerbada a nível de comprometer o conforto do paciente. E também ele tem a capacidade de reduzir o tamanho dos poros e o aspecto rugoso da pele devido à função de renovação de energia da célula que normaliza a produção de óleo natural. O silício em si, ele toma parte integrante dos elementos constitucionais do tecido conjuntivo, ou seja, da nossa pele. Então nós temos aí o colágeno, a elastina e os proteoglicanos e as glicoproteínas presentes na matriz extracelular que faz essa interligação com o silício. Ele vai induzir a proliferação e atividade dos fibroblastos e assim ele favorece a regeneração e reorganização das fibras colágenas e elásticas. E sendo assim, ele é um potente regulador dos mecanismos de divisão celular e também atua como um poderoso antioxidante. Já o nosso Skin Booster de efeito preenchedor like Radiance Repair, ele já contém ativos bem diferenciados também. Além do ácido hialurônico, ele possui as glicosaminoglicanas associada a nanofatores como o TGF-beta3, o IGF, o IDP2 e DMAI, além também de ter a procaína. As glicosaminoglicanas, elas são componentes dos tecidos conjuntivos, como a gente viu na aula sobre pele, e elas representam 30% do material orgânico do corpo e podem ser de diferentes tipos. A principal função orgânica delas é reter a água nos tecidos, e assim as glicosaminoglicanas mantêm esses tecidos úmidos.
O ácido hialurônico é uma glicosamina-glicana também. Então, nesse produto em si, a gente foca bastante em hidratação e em preenchimento. E para fazer o efeito de preenchimento, a gente precisa com que esse tecido fique úmido e fique retido moléculas de água para ajudar no processo do efeito. O efeito de crescimento, o nanofator de crescimento, que é o TGF-beta3, ele é capaz de atuar sobre o crescimento, a proliferação e diferenciação de diferentes tipos de células, principalmente os fibroblastos. Nós vimos lá no processo da aula de microagulhamento que acontece o aumento desse fator de crescimento do TGF-beta3 quando acontece a indução do microagulhamento, então ele está totalmente interligado à recuperação e cicatrização da pele sem deixar cicatrizes. Ele é um dos mais potentes mediadores fibrogênicos, sendo capaz de aumentar consideravelmente os níveis de colágeno e elastina na pele. Já o fator de crescimento IGF, ele é um fator de crescimento insulínico. Ele ajuda a reduzir, a prevenir as linhas de expressão em rugas, porque ele ativa a geração de novas células cutâneas, aumenta também os níveis de colágeno e elastina da pele e reduz manchas avermelhadas. Ele também serve para fortalecimento de cabelo, porque ele estimula os folículos, a produzir cabelo, mas na pele em si a gente foca nesse efeito de reduzir e prevenir as linhas e rugas, certo? E o IDP2 peptídeo, ele é um decaptídeo que promove a diferenciação ou proliferação celular e aumento da produção de matriz extracelular nas 3 camadas da pele, epiderme, derme e hipoderme. Então, todos esses ativos sempre buscando o efeito preenchedor-like. E o DMAI é um elemento extraído do peixe, do salmão, Ele aumenta os níveis de acetilcolina, que é um neurotransmissor importante na contração muscular. Então, ele deixa o sistema muscular do rosto com um tônus ideal para evitar flacidez e dar uma estrutura bacana para a pele, além de também estimular a produção de colágeno. Tanto o efeito lifting quanto o efeito preenchedor são adicionados o alfa-bisabolol também. O alfa-bisabolol, ele é um ativo inovador que também atua como anti-inflamatório, removedor de manchas, anti-acne, tira a irritação da pele. Então, quando nós temos aí a sinalização de dor, de febre, esse alfa-bisabolol ele inibe esse tipo de sinalização da resposta imunológica. Ele também faz o efeito de cicatrizador e efeito de antimacrobiótico também. Então, são produtos muito completos, com ações incríveis sobre cada pele que você for ministrá-los. Gostaram, pessoal? Incrível, né? Esses produtos são ainda mais incríveis na prática e é por isso que agora vocês vão ver como que eles funcionam, a espessura, a textura e como que vai ser a aplicação deles em cabine nos pacientes.